Caríssimos senhores e senhoras, salve Maria, que o Patriarca São Bento, amado das nações, interceda sobremaneira e faça o vosso dia diferente, repleto de bênçãos. No dia de hoje, a luz do dia tem um colorido totalmente diferente. É a preciosidade da luz que emana de São Bento, grande homem que dissipou as trevas do paganismo nas terras europeias. E hoje em dia é comemorado universalmente porque de fato ele foi uma estrela luminosa. E o seu dia está sendo abençoado por este grande santo. Eu sei que você e outros fizeram novena pedindo a São Bento graças inusitadas e que hoje, especialmente, estas graças estão-se a fazer sentir na alegria do teu coração. O Evangelho de hoje parece ter sido escrito somente para São Bento, ou vice-versa. Parece que a vida de São Bento inspirou o Evangelho. A vida de São Bento e o Evangelho se fundem e confundem. A preciosidade mais evidente que temos hoje é a vida de São Bento, muito mais que todos os seus milagres. O Evangelho de hoje começa com uma pergunta de São Pedro nestes termos: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos, Senhor. O que vamos receber? A resposta de nosso Senhor Jesus Cristo foi a seguinte: eu garanto a vocês, no mundo novo, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e terá como herança a vida eterna. Parece que esta resposta soa metafórica, platônica e hipotética aos nossos ouvidos, mas com a vida de São Bento temos a ilustração do que o Senhor Jesus nos quis dizer e com muita clareza. Ora vejamos, São Bento deixou pai, mãe, irmãos e etc. E fundou uma civilização na qual tem incontáveis discípulos que chamam São Bento de pai. Ele tornou-se verdadeiramente pai da civilização cristã. Deus o chamou para ser o grande patriarca do monarquismo ocidental. A ordem por ele fundada fez nascer das ruínas do Império Romano a cultura e a civilização europeias. Seus pais o enviaram a Roma para estudar, mas logo percebeu ele que, para corresponder ao sobrenatural, desejo que ardia em seu coração não podia permanecer naquele mar magno, misto de barbárie e cultura romana decadentes. Assim, na flor da juventude e sem nunca ter manchado sua inocência, nunca ter perdido a inocência batismal, abandonou a casa, haveres, estudos, partiu à procura de um lugar ermo onde pudesse adquirir o conhecimento e o amor de Deus. Alguém poderia perguntar: mas ele perdeu grandes oportunidades da época e foi viver na solidão? A resposta é a seguinte: ele estava perdido e depois de ter deixado pai, mãe, irmãos, amigos, oportunidades de estudar em grande e renomada universidade, ele na solidão encontrou tudo e muito mais, pois na solidão ele encontrou o autor de todo o bem, que disse: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e até como herança a vida eterna. Já na solidão do deserto, São Bento encontrara a vida eterna, pois diz São Tomás de Aquino: o que é a vida eterna senão o próprio Deus? A visão beatífica. Ora, sendo Deus o autor e origem de toda prata e ouro e os demais bens, quem o encontra acha toda riqueza. Ninguém seria capaz de decifrar o enigma que encerra a atitude de São Bento quando abandonara as honrarias mundanas com todos os seus deleites, senão aquele que experimentou a mais casta delícia de saborear o Sion, como diz o Salmo 33:34, saborear e ver quão suave é o Senhor. Como diz a doutora Teresa de Jesus, nenhuma alegria da terra pode sobrepujar as delícias de uma consolação que provenha de Deus.
Se as pessoas do mundo soubessem que felicidade se desfruta na solidão do claustro, deixariam as delícias do mundo, escalariam os mosteiros, diz a Santa Maria Madalena de Paz. Logo em seguida, Santo Afonso introduz o pensamento de São Lourenço Justino, explicando a razão de o mundo não compreender essa alegria. É de propósito que Nosso Senhor oculta aos homens a felicidade do estado religioso, porque se conhecessem todos, abraçariam. Santo Afonso inclui afirmando que a cela e a solidão são para a alma consagrada um antegosto do paraíso na terra. Ele cita o exemplo do padre Carlos de Lorena, de linhagem imperial, que dizia que Deus o recompensava abundantemente por tudo o que havia deixado no mundo com apenas um instante de paz na sua cela. A alegria do retiro era tamanha que às vezes o fazia dançar sozinho de contentamento. Isto é algo inusitado, mas sim, aconteceu. Quem vive no mundo está constantemente sob o peso de preocupações materiais, medo de perder o emprego, vaidade, ansiedade por status e decepções amorosas. O religioso, ao abdicar de tudo, liberta-se desse cansaço mental. O mundo oferece prazeres que duram poucos minutos e deixam um vazio logo em seguida. Por isso, há muito pensamento de suicídio entre os mundanos, pois carregam consigo o peso das decepções e os vazios de si mesmos. A vida consagrada oferece paz de espírito, que é um estado contínuo e estável de contentamento interior. Por isso diz Santo Afonso: se o mundo soubesse das alegrias que se experimentam na vida religiosa, as cidades se tornariam desertas e as casas religiosas em pouco tempo se haveriam de povoar. Se a humanidade tivesse uma noção clara do alívio espiritual, do desapego e da alegria estável que se vive dentro de uma cela conventual, as pessoas não buscariam mais a santidade por amor puro de Deus. Em vez disso, correriam para o claustro por puro interesse próprio, buscando cessar suas angústias e cansaços mundanos. É por isso que Deus só faz experimentar esta alegria àqueles que generosamente se oferecem. No dia de hoje, meu caro espectador, está convidado a definitivamente buscar a Deus na solidão. Parar com o barulho que impede de Deus falar na sua mente. A sua mente tem bilhões de células que estão a querer conectar-se com o sobrenatural, mas que estão em confusão, em alvoroço, porque existem coisas que você está a consumir que trazem problema para a sua mente, e aquele campo em que Deus haveria de pousar e estar a sentar-se como um trono para fazer maravilhas, para lhe mostrar, descortinar para si as alegrias celestiais, está tudo ocupado pelas coisas mundanas. Você deveria, no final da tarde, chegar à casa, diante daquele oratório que eventualmente você tenha criado, sentar-se ali, olhar para aquelas imagenzinhas que você aí colocou e começar a pensar e pedir auxílio da intercessão dos santos diante dos quais você se faz presente, pedir que Deus comece a te inspirar, comece a te tocar, a fazer com que você sinta a presença sacrossanta dele. Qual presença semelhante ao que o Senhor fazia sentir a Adão e Eva na brisa da tarde, brisa perfumada, brisa divina. Deus ia refrigerar a sua alma. Esteja na solidão. A solidão se faz através da oração. Fechar tudo, desligar o seu celular, desligar os seus dispositivos móveis, desligar o seu computador, desligar-se do mundo e fique. Talvez deixar uma música gregoriana do fundo, aquela música que você encontra nas plataformas dos arautos e talvez em outros cantos gregoriano, vai te fazer com que você comece a evolar, a subir na alma e no espírito e chegar naquele convívio, na atmosfera sobrenatural, aquela atmosfera que está na transesfera, onde Deus se assenta no seu trono para derramar graças e conceder àqueles que a buscam com ansiedade, como se diz na Sagrada Escritura, encontrareis o Senhor no interior do seu coração. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a todos vós. Mais uma vez, prometo rezar por cada um. E você não deixe de compartilhar esse vídeo, porque certamente há uma alma que deseja conhecer essas verdades, mas que infelizmente não tem esta oportunidade. E você a conhece. Por favor, compartilhe com ele, faça com que ele também se beneficie deste bem espiritual, porque o bem é eminentemente difusivo.
mas o mal é dinâmico. Eles se dinamizam e se contagiam e fazem com que as coisas fluam entre si e, infelizmente, vão cada vez mais rolando para o abismo fundo. Mas o bem precisa da sua comparticipação. Que Deus lhe abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria.